mais uma vez para a gente iniciar a nossa aula. Hoje vai ser aula de ciências, da página 34 a 37. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O reino vegetal. As plantas são seres vivos, muito importantes para a vida do planeta. Além de deixar os ambientes mais bonitos e o clima mais agradável, elas servem de alimento e abrigo para várias espécies de animais. Os vegetais estão presentes nas florestas, nos jardins, nos lagos e em muitos outros locais. Assim como os animais, elas também são seres vivos. Por quê? As plantas é um ser vivo, tia Gisele. Porque elas, do mesmo jeito dos animais, do mesmo jeito de nós, seres humanos, elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Para viver, as plantas precisam de água, luz e espaço e terra apropriada para ela poder viver, certo? Existem plantas que vivem na terra, elas são chamadas de planta terrestre. Também existem plantas que vivem na água, elas são chamadas de plantas aquáticas. Ainda há plantas que vivem no tronco de outros vegetais, de outras árvores, nas paredes e em rochas. Por viverem suspensas, são chamadas de plantas aéreas. Quais são os tipos de plantas, tia Gisele? Plantas terrestres, que são aquelas que vivem na terra. Plantas aquáticas, são aquelas que vivem na água. E plantas aéreas, não é aquela que vive no ar não, tá? Elas são chamadas de aéreas porque elas estão lá, grudadas no tronco de uma árvore. Elas são chamadas de plantas aéreas. Ou tem umas paredes lá, se vocês verem, tem paredes que ela é cobertinha de plantas. Que elas ali são chamadas de plantas aéreas porque ela é suspensa, ela não está no solo, certo? As plantas, elas são divididas em partes, certo? As plantas são formadas por folhas, caule, raízes, flores e frutos. Porém, nem sempre uma espécie de vegetal possui todas essas partes. Observe as partes das plantas e suas funções. A raiz. A raiz é a parte da planta responsável por prendê-la no solo, por prendê-la na terra lá, ou a qualquer outra superfície. É através dela que o vegetal retira a água e os sais minerais de que precisa. Existem raízes que nos servem de alimentos, certo? Do jeito que ela está lá, grudadinha lá na terra, ela ali é que ela tira todos os sais minerais e toda a água que precisa para a planta ficar bonita. Existem raízes que servem para a gente comer, feita a batata doce, a cenoura, a macaxeira e entre outros. Agora vamos falar do caule. O caule ele sustenta as folhas, as flores e outros frutos e transporta a água e os sais minerais e os alimentos para as demais partes da planta. É tirado da raiz e a raiz passa pelo caule. O caule é que faz o caule é como se ele fosse um caninho lá que ele faz passar esses sais minerais, essa água para as folhas, para os galhos, certo? Há caules finos e grossos. E alguns são usados pelos homens para construir as casas, móveis e outras coisas. Há alguns caules usados na alimentação, como a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é um caule e serve também para a gente. A gente não vai comer a cana, a gente vai chupar, certo? Com ela é feito açúcar, tem o palmito, que é um caule que pode ser comido. Agora as folhas. As folhas produzem o alimento da planta.
e também são responsáveis pela respiração e transpiração do vegetal. A planta, ela respira, minha gente, ela respira pelas folhinhas lá. Em geral, as folhas são verdes, devido à presença de um pigmento, feito uma anilinazinha que tem, mas aí é o pigmento da planta, chamado de clorofila. Alguns servem de alimentos para o homem, como o alface, o repolho. Outros servem de medicamento para fazer lá remédio para a gente, como a erva cidreira e o hortelã. Agora vamos falar das flores. As flores são os órgãos reprodutores de algumas plantas e podem dar origem a frutos e sementes. Muitas flores são coloridas e têm cheiro, certo? Tem flores que têm cheiro, tem algumas que não têm. E elas são responsáveis pela reprodução, certo? Elas podem ser responsáveis pela reprodução. Agora vamos falar do fruto, né? Que é a parte que a gente gosta muito de se alimentar. Os frutos guardam as sementes que ficam em seu interior e dão origem a outras plantas. Também serve de alimento, fornecendo muitas vitaminas ao nosso organismo. Por isso que é importante a gente comer fruta, certo? Agora a Gisele vai desenhar cada partezinha da planta. Aqui temos, a raiz, certo? Essa partezinha daqui é a raiz. Aqui a gente tem o caule. Olha o caule, bem bonitinho, que é essa partezinha do meio. Aqui a gente tem a folha da planta. Aqui a gente tem uma flor, certo? E por último aqui, o fruto, certo? As plantas e seu alimento. As plantas, diferentemente dos animais, produzem seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Os animais, quando a gente está com fome, quando o animal está com fome, ele vai procurar sua comida. A planta não, ela mesmo produz seu próprio alimento, tá certo? E esse processo aí é chamado de fotossíntese. Para conseguir produzir seu alimento, as plantas necessitam de água, gás carbônico e luz solar, captada através da clorofila, que é aquele pigmentozinho que dá para a plantinha, para as folhas ficarem verdes, certo? Tudo isso constitui o alimento da planta, um açúcar chamado de glicose. Ao mesmo tempo que produz seu alimento, a planta libera oxigênio pelas folhas. Vejam só. Aqui está a raiz da planta, que a gente viu que a raiz é que puxa do solo, que é a terra, a água e os sais minerais. Ele transporta aqui pelo caule, certo? E com isso, com a energia do sol, faz com que a plantinha produz seu próprio alimento, que é chamado de glicose. Como a planta produz isso aqui, que é o seu próprio alimento, ele faz soltar o gás, certo? Então, agora, vamos para as atividades. Atividades. Primeira questão. Pense no que você estudou sobre as plantas e responda as perguntas. Letra A. De que elas precisam para viver? Letra B. Qual é a parte da planta que transporta a água e alimentos entre as raízes e as folhas? Tem uma partezinha lá que fica no meio da planta que faz esse processo. Letra C. Onde ficam as sementes de uma planta? Letra D. Para que os outros seres vivos utilizam as plantas? Certo? Agora vamos para a segunda questão. Segunda questão. Coloque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. As plantas, assim como os animais, não produzem seu próprio alimento. Aí tem a outra. As sementes são um órgão de nutrição das plantas.
A próxima. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. E por último, existem plantas terrestres, aquáticas e plantas aéreas que vivem suspensas em troncos, paredes e rochas. Agora vamos para a terceira questão. Faça a correspondência entre as partes das plantas e suas funções. Aí tem 1, caule, 2, folha, 3, flor, 4, frutos e 5, raiz. Aí tem assim. Fixa a planta no ambiente e retira dele água e sais minerais. Qual é a parte que fixa lá no solo, no chão? E tira a água e os sais minerais. Aí a outra é a parte pela qual a planta se reproduz. Transporta água e alimento para outras partes da planta. É a parte pela qual a planta respira e transpira. E guarda as sementes e serve de alimento. Quarta questão. Observe o nome dos vegetais e escreva que parte da planta pertence. Aí tem mandioca, cana-de-açúcar, hortelã e manga. Vocês vão colocar assim. Qual é a parte? A raiz. Qual dessas plantas aqui é raiz? Qual dessas plantas aqui é caule? Qual dessas plantas é fruto? Qual é folha? Certo? A aula de hoje está terminando por aqui. Até amanhã. Tchauzinho.